O que precisa acontecer para que a gente durma? Como que é o nosso ciclo circadiano? O que que isso significa? Quais são os hormônios envolvidos? Quais são os processos envolvidos? E quais as alterações cerebrais que aparecem no sono? Meu nome é Letícia, eu sou médica, psiquiatra e residente de medicina do sono. E eu falo aqui para profissionais de saúde sobre o sono e a sua clínica. Para começar, o mais importante é entender que a gente tem dois processos que fazem com que a gente durma. Tem o processo S, que está relacionado ao nosso gasto de energia ao longo do dia, uma pressão de sono que vai acontecendo e vai ter o pico à noite, e também tem o processo C, que é um processo que tem a ver com os ciclos endógenos hormonais e exógenos também, da luz do sol, das refeições que a gente faz. E esses dois processos precisam acontecer de modo concomitante para que a gente consiga ter uma noite de sono adequada. O processo S é o processo que acontece a partir do gasto da nossa energia. Então existe a molécula de adenosina trifosfato, o ATP, que é a molécula primordial para a gente ter energia durante o dia. Nossas células usam essa molécula para conseguir fazer suas atividades fisiológicas. E a partir da quebra dessa molécula, a gente produz a adenosina, que é uma parte dela. E a adenosina tem receptores no cérebro que vão enviando informações de que está chegando a hora de dormir, de que a gente está cansado. A adenosina atua principalmente no prosencéfalo basal, que é uma parte do cérebro que tem muitos neurônios colinérgicos e neurônios gabaérticos. Os neurônios colinérgicos estão mais relacionados à vigília, a uma excitação, à manutenção da vigília e também ao sono REM, que é um sono de maior ativação cerebral, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. E a adenosina no prosencéfalo basal faz com que os neurônios colinérgicos sejam desativados, os neurônios gabaérgicos, que são neurônios depressores do sistema nervoso central, sejam ativados. Isso faz com que a gente fique estimulado a entrar num tipo de sono chamado não REM, que é o sono de ondas lentas, ainda um pouco mais superficial, mas que vai se aprofundando ao longo da noite. Já o processo C, que é esse processo que tem a ver com os ciclos endógenos e exógenos, que vão fazendo a gente repetir uma rotina durante o dia, que vai sinalizando também que chegou a hora de dormir. O processo C tem o seu pico pela manhã. Ou seja, de manhã, quando a gente começa o dia, a claridade influencia muito no início desse processo. As células ganglionares da nossa retina captam a luz do sol e, assim, inibem a produção de melatonina. Essa inibição da produção de melatonina faz com que outros hormônios possam agir para que a gente viva o dia e seja estimulado à vigília. E a atuação do processo C acontece principalmente no núcleo supraquiasmático, que é como se fosse um relógio biológico do nosso cérebro. E ele, estimulando a vigília, faz também um aumento da temperatura corporal, outra coisa que também contribui para que a gente diminua os níveis de melatonina e aumente os níveis de cortisol, que é um hormônio que tem o pico pela manhã e contribui para o estado de vigília. Inclusive, quando a gente está muito estressado, o cortisol fica em excesso, porque ele de fato é um hormônio da atenção. É por isso também que médicos, quando prescrevem corticoide, orientam tomar pela manhã para que a quantidade de corticoide se adeque ao pico de cortisol que acontece pela manhã mesmo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre a vigília e os estágios de sono, N1, N2, N3 e o sono REM. A vigília é comandada por uma parte do cérebro chamado sistema ativador reticular ascendente. Esse sistema tem fibras nervosas que vão ligar ele ao prosencéfalo basal, ao hipotálamo lateral e também ao mesencéfalo. Essas fibras nervosas são compostas de neurônios monoaminérgicos. Isso significa que são neurônios que atuam com neurotransmissores como a dopamina, serotonina, noradrenalina, e esses neurotransmissores estão relacionados à vigília. Então essas fibras nervosas do sistema ativador reticular ascendente mandam mensagens para essas regiões do cérebro, e isso faz com que essas regiões do cérebro mandem estímulos para o córtex cerebral a partir do glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório, ou seja, que também tem uma participação na vigília. E a partir daí a gente fica acordado. Tanto que quando a gente vai olhar a polissonografia na vigília, a gente vê ondas de alta frequência, ou seja, tem uma atividade cerebral importante acontecendo. E aí, falando do sono de ondas lentas, que é o sono não REM, dividido em N1, N2 e N3, a gente percebe que isso aconteceu uma redução das frequências das ondas cerebrais, por isso que se chama ondas lentas. Para a entrada nesse estágio do sono, o processo C e o S, que eu falei no começo do vídeo, fazem uma inibição do sistema ativador reticular ascendente. Isso também inibe esses neurônios monoaminérgicos e colinérgicos que eu expliquei que são neurônios mais ativadores e que estão relacionados à vigília. A partir daí, o cérebro e o indivíduo começam a ficar com uma predisposição ao sono não REM. Na polissonografia, o sono não REM aparece de um modo sincronizado, então diversos eletrodos que são colocados no paciente
percebem que as ondas estão sincronizadas entre si. Já quando a pessoa vai entrando no sono REM, a gente percebe que acontece uma desincronização dessas ondas cerebrais, o que parece muito mais com a vigília, inclusive, do que com o sono não REM. No sono REM, a gente percebe que tem um aumento da atividade dos neurônios que são colinérgicos, aqueles neurônios que eu falei que estão relacionados à vigília e à ativação. A atividade desses neurônios no tronco cerebral é aumentada, e aí, a partir das projeções neuronais para o córtex cerebral, essa região do cérebro fica mais ativada e entra em sono REM. E a gente vê também pelos eletrodos na polissonografia que existe uma atividade do córtex cerebral aumentada. Na polissonografia, a gente vê o eletroencefalograma, como eu falei, ou seja, as ondas cerebrais, o eletrooculograma, o movimento dos olhos, e o eletromiograma, uma pessoa está em atonia ou hipotonia muscular, se teve alguma alteração do tônus. No sono não REM, existe uma hipotonia muscular, uma redução do tônus, como se fosse um relaxamento. Já no sono REM, acontece uma atonia muscular. É um momento em que num sono saudável, num sono REM saudável, a gente não faz muitos movimentos com o corpo. Além disso, no sono REM, a gente percebe pelo eletrooculograma que a gente faz movimentos rápidos dos olhos. E é isso que dá o nome ao sono REM. E falando um pouco sobre o ciclo circadiano, ou seja, quanto tempo que a gente demora para fazer um completo ciclo de vigília e sono, o ser humano não tem um ciclo circadiano de 24 horas. Na verdade, a gente tem um ciclo circadiano de 24,3 horas, mas a gente se adequa à forma como a nossa sociedade também vai convivendo com o ciclo claro-escuro que existe no planeta. Então a gente vai se adaptando, apesar do nosso ciclo circadiano não ser exatamente de 24 horas. A gente fica sincronizado com a luz ambiental, com o nosso trabalho, horários de refeições, então com os nossos hábitos diários, que faz com que a gente acabe entrando num ciclo de 24 horas. Além disso, existe um outro neurotransmissor chamado orexina. Esse neurotransmissor também participa da vigília, fazendo uma atuação no hipotálamo, também que tem uma participação importante no sono. Inclusive, tá para chegar aqui no Brasil medicamentos que atuam exatamente nos receptores da orexina. São os medicamentos que a gente chama de DORAs. Esses medicamentos fariam um antagonismo dos receptores de orexina. Então, em vez da orexina estimular a vigília, esses antagonistas fariam um bloqueio desses receptores para a orexina não atuar, e isso poderia tratar a insônia. Então, um resumo geral: processo C é o processo endógeno e exógeno que tem a ver com a produção hormonal e com o ciclo claro-escuro. O processo S é o processo relacionado à pressão de sono por causa da adenosina. A atuação dos dois juntos faz com que a gente fique predisposto a entrar no sono não REM, que é o sono de ondas lentas, e que tem uma relação importante com os neurônios GABAérgicos, que são neurônios depressores do sistema nervoso central. O sono REM é um sono de maior ativação cerebral e tem a ver com neurônios colinérgicos, que são neurônios importantes também na vigília. No sono REM a gente tem atonia muscular, é o momento em que a gente não mexe, os músculos estão relaxados. Além disso, existem neurotransmissores que são importantes para a vigília, como a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, a acetilcolina. Tem neurônios que são importantes para o sono, como os neurônios GABAérgicos. Bom, isso foi um pouco sobre o nosso ciclo circadiano e como a gente pode dormir, quais são as alterações cerebrais no sono. Se você gosta de conteúdos assim, já deixa o like, me segue, que toda semana tem um vídeo novo.